Olá, amigos da Focalize, vamos iniciando mais uma semana do nosso querido mercado. Como sempre, vamos iniciando aqui também o nosso bate-papo in Position Trade. Iniciamos a semana falando de operações mais de médio e longo prazo, procurando oportunidades nos gráficos semanais e, obviamente, tentando capturar negócios mais tranquilos, né? Operações mais características de um Position Trade, que limpam um pouco da volatilidade normal que encontramos nos gráficos diários e até intradiários. Então, a Position, ele procura expurgar do gráfico a volatilidade e o Position busca sempre a compra da certeza ou a venda da certeza. São operações mais em direção da tendência do que as operações de curto prazo nos oferecem. Então, o melhor é sempre aguardar o fechamento da semana, o fechamento dos gráficos, e operar o sinal imediatamente que o gráfico nos oferece a partir da abertura. Então, vamos dando um bom dia a todos que já estão aqui com a gente. Vamos colocar já o gráfico semanal aqui na tela, de forma que a gente possa fazer uma breve avaliação da expectativa da semana, baseado no fechamento da semana anterior. Até já passamos essa expectativa para vocês no gráfico, no nosso comentário de fechamento semanal, mas a gente dá uma confirmadinha aqui agora. Se ficou alguma dúvida, é a hora para trocarmos justamente essa ideia de melhor entendimento da situação de mercado. Dando um bom dia para a turma que está aí com a gente, Jeová, Mercador, Jesus, demais participantes aí que não se manifestaram ainda. Sejam todos bem-vindos. Já podem colocar suas questões no chat para que possamos aí explorá-las. Jeová já colocou sobre transmissão paulista, então vamos primeiro dar uma passada no índice e depois partimos aí para as questões de vocês. Nosso principal índice confirmou aquele primeiro sinal deixado já na semana passada, quando fechou acima da média de 9 semanas e a média de 9 semanas virou para cima. Nós já estávamos com o high-low sustentando os preços, dando a impressão de que conseguiríamos segurar o retângulo em fundo. O high-low abaixo dos preços são sempre uma sinalização, principalmente no gráfico semanal. Eu sempre gosto de dizer que eu prefiro olhar o high-low sempre no semanal, ele é mais eficaz. Não que ele não funcione nos gráficos diários, mas os sinais são mais precisos no gráfico semanal, ele tem menos rompimentos no gráfico semanal. Então, eu tenho o high-low no semanal como mais útil do que nas outras periodicidades gráficas. Então ele vinha dando sustentação aos preços. E na semana passada o fechamento foi acima, já rompendo a máxima da semana anterior, testando a região do suporte, da resistência no gráfico diário e testando a resistência da média de 21 períodos. Pelo módulo semanal, o Ibov acionou compra já na semana passada. Então o que ocorre? Ocorre que essa semana, confirmando, nós, além de termos a confirmação no gráfico diário, reparem que no gráfico diário nós já estamos hoje, é claro que estamos aí a menos de uma hora de pregão na segunda-feira e é bastante prematuro para afirmar qualquer coisa, mas os sinais que antecipam já são sinais positivos de rompimentos e talvez estejamos deixando os 52 mil pontos como fundo do ano. A nossa expectativa é que isso ocorra, mas teremos essa semana possivelmente a confirmação dessa realidade. E para isso, começamos a olhar com um pouco mais de carinho as operações na ponta comprada. O módulo compra aciona com mais certeza a partir desse rompimento. Então vamos já seguindo com as sugestões de visualização que vocês colocaram aqui no chat. Nós temos a transmissão paulista que o Joval, também pede Souza Cruz, o Mercador pede Uzi Minas, JBS Lelis. Então vamos dar uma olhada na transmissão. Transmissão paulista. Nesse momento, opera em tendência de baixa, contrariando o índice.
Na verdade, a transmissão paulista parece fazer o sentido inverso, né, Jeová? Nós estávamos com o índice em tendência de queda e ela em tendência de alta até praticamente 6 semanas atrás. A partir deste candle, desse Muruguzu no semanal, onde ela perdeu a média de 9, a média de 9 virou para baixo, o high low virou para cima, perdeu o fundo anterior, confirmou aqui a movimentação mais negativa para ela. Ela encontrou sustentação na média de 55 semanas, que é um patamar de suporte importante. Repicou até a média de 9, que continuou virada para baixo e depois voltou a operar corrigindo. Então, neste momento, Jeová, ela não nos oferece nenhuma possibilidade para operar na ponta comprada. O que nós temos que aguardar? Nós temos que aguardar uma nova formação de reversão, a média de 9 virar para cima, o high-low sustentar os preços para que ela transforme-se novamente em módulo compra. Como estamos em módulo venda, a gente marca justamente a região de fundo dela e se ela perde 55,37, ela pode acionar uma venda descoberta. Ela teria um sinal de que continuaria seu movimento descendente e o teste da região aqui de 50,95 poderia ser uma oportunidade para operar vendido. Então, como eu não tenho nada para fazer nela na compra, eu olho para ela na venda. E a venda ela me oferece uma oportunidade num fechamento durante essa semana abaixo de 55,37. O stop dessa operação tem que ficar acima do high low, acima de 58,60. Souza Cruz. Nesse momento, lateraliza dentro da tendência de alta. Repare o seguinte, a Souza Cruz permanece com as médias alinhadas, a média de 9 não perdeu a inclinação positiva, ela foi testada no intraday, no semanal, em fechamento, fechamos acima da média de 9, ela abre a semana acima da média de 9, o high-low ainda suportando o movimento, abaixo aqui dos 28,18. Então, quando a Souza Cruz dá a oportunidade, essa semana ela daria no rompimento de 30,17, porque a média de 9 está voltada para cima, ela teria que romper o candle da semana anterior. Na semana que vem, caso ela não perca a condição da média e o candle seja menor, tem uma amplitude menor, a gente opera o rompimento desse candle. Então, Souza Cruz, essa semana só rompendo 30,17, e caso ela permaneça nesse cenário um pouco mais lateral com um candle de menor amplitude, a gente marca a máxima desse candle e opera na próxima semana. O stop dessa operação teria que ficar abaixo de 28,18. Como ela permanece em módulo compra no semanal, eu não venderia esse papel na perda de 28,18. Então, para essa semana, a única operação de position para Souza Cruz seria no rompimento de 30,17. Uzi Minas, para o mercador. Uzi Minas, numa recuperação fantástica, depois de perder o fundo aqui dos R$6, ela recuperou dentro da mesma semana, teve um fechamento testando o high-low. Na semana passada, ela conseguiu vencer a média de 9 semanas, fechou acima e virou a média para cima. Teoricamente, ela aciona uma compra, já no rompimento da máxima da semana passada, que é no 7,90. Mas, nós já teríamos uma dificuldade logo aqui à frente, que é a média de 21 semanas. Que seria o alvo da operação. Então, teoricamente, a Uzi Minas já teria atingido o alvo da operação, justamente em função da abertura em forte alta que ela está nos oferecendo nessa semana. Então, eu acredito que nesse momento
a oportunidade esteja um pouquinho mais apertada, mercador. Então, seria no rompimento de 7,90 ela gera uma compra, com alvo justamente aqui na região dos 8,50, muito próximo do alvo. Se você está comprado, talvez seja um ponto interessante para pensar em liquidar. Rompendo a média de 21 semanas, qual é a próxima referência? É a região aqui deste importante fundo perdido, ainda no mês do final do ano passado, lá em dezembro, que é os 9,75. Então, ela vencendo essa média, ela provavelmente testa aqui a região dos 9,75. Por enquanto, eu acho que ela vai enfrentar um pouquinho de resistência nesse patamar. JBS. Por enquanto, operando em tendência de baixa, os preços abaixo da média de 9 semanas, médias todas voltadas para cima, para baixo, alinhadas, preços abaixo de todas as médias, ainda em região de teste de fundo. Então não tenho o que fazer no módulo compra nela por enquanto, e permanece aqui a região de 5,40, sendo talvez a oportunidade para se operar vendido nela. Então 5,40, caso perdido em fechamento, pode oferecer uma venda a descoberto. Compra somente quando a média virar para cima e o high-low vir a sustentar os preços abaixo. A gente aguarda esse movimento de reversão, tem muito espaço para subir, não tem tempo para esperar ela oferecer essa reversão, não precisa tentar adivinhar a fundo da JBS. Por enquanto, ainda em tendência de baixa, eu aguardo um sinal mais positivo para operar na ponta comprada, e se perder 5,40, essa ainda permite que se opere na ponta vendida. O pessoal está comentando que a voz está falhando. Vamos fazer um teste novamente aqui. Inclusive tivemos a presença do pessoal da GVT na sexta-feira aqui fazendo uma inspeção da rede. Na parte interna aqui está tudo certo. Ele até acionou um pedido para verificar a rede da rua, né, que deu um temporal na semana passada, na quarta-feira aqui na cidade. E desde lá que sentimos a dificuldade aqui da qualidade do upload. Mas, a princípio, nós já acionamos aí a área técnica para que isso melhore. Mas, pelo visto, ainda não está 100%. Por aqui nós não temos muito o que fazer. Vamos seguindo aqui. Lelis. Que mudou, né, mercador? Semana passada, com esse candle monstruoso aqui que ela nos ofereceu, ela mudou o módulo, né? Eu ainda estou comprado, meu stop está abaixo aqui de 9,80, que é o suporte semanal dela, dessa congestão. Se perder 9,80, eu infelizmente vou tomar a minha primeira operação negativa em Lelis desde que eu opero esse papel. Então, infelizmente, ela deu um falso sinal aqui quando ela conseguiu romper a média de 9, que acionou a minha compra. E semana passada teve um candle muito negativo com um volume alto. Essa semana abre com volume negativo também, mas ainda está dentro do meu setup. Eu só saio fora dessa operação se ela perder aqui a região de 9,80 e vai perder a média de 55, que foi o que suportou o movimento dela até agora. Então, essa média nunca foi perdida, mercador, desde que a gente olha para esse ativo. Então, eu diria que estamos diante aqui de uma movimentação importante, e caso haja a perda dessa média, talvez a Lelis mudasse a trajetória dela para a venda, e a gente tem que cair fora e começar a olhar para ela com outros olhos. Por enquanto, ainda aguardando esse patamar. O Jeová pede um suporte da Ambev.
Mesmo suporte da semana passada, permanece sendo a região aqui de 74,20. Por enquanto ela no suporte curto da média de 9, né, Jeová? No semanal, operando acima da média de 9, média voltada para cima. Ela fez a correção na semana passada, esperada, não é? Lembra que nós tínhamos esse candle, que teoricamente cumpriu o alvo. E veio testar a média de 9. Então, nesse momento, suporte curto para ela, R$ 77, que é a média e que é a LTA curta. Suporte mais longo, mais forte aqui no 74. Então são duas regiões aí para ficar atento. Uma mais imediata no 77 e uma mais longa no 74. Jesus, voltei. Ibov está rompendo resistência. Já foi falado? Sim, Jesus. Falamos justamente na abertura, antes de começar a responder as indagações de vocês. A gente sempre dá uma passada no Ibov, em linha com o comentário semanal. Já havia acionado o módulo compra no gráfico diário, no gráfico semanal da semana passada, e na abertura dessa semana parece estar confirmando o rompimento. Não estou atualizando. Só um instante, pessoal. Nós estamos aí com 1,40 de alta. Bem confirmado, né, Jesus? O mercador pede OGX. OGX ainda buscando encontrar uma região de suporte nessa região de fundo aqui dada pelos R$5. Ela passa a dar uma sinalização um pouco mais positiva, mas ainda muito depreciada, né, mercador? Olha só o afastamento da média de 9 semanas. A média de 9 semanas agora em 6,90, que é a movimentação intraday que ela teve naquela tentativa de recuperação. Então, nesse momento, um position trade olha para esse papel e vira a página. Não tem o que fazer, né? Está muito depreciada, apanhou demais e precisa caminhar muito ainda para gerar um sinal positivo de virada no gráfico semanal. Então, ela antes de bater aqui no teste do 6,90, ela permanece ainda muito negativa, né? Então teríamos que ter aqui uma sinalização mais concreta disso, um candle de força, uma boa entrada de volume. Reparem como o volume saiu do papel nas últimas 5 semanas. O papel continua operando sem volume, então ela está de lado em fundo, aguardando a média chegar. Essa média vai descer um pouco mais, e aí talvez com a entrada de interesse comprador nesse patamar, ela passe a dar uma sinalização para uma compra. Nesse momento, não vejo nenhum sentido em operar na ponta comprada nela. Ao contrário de operações de curto prazo. No gráfico diário, ela pode estar oferecendo algum tipo de operação mais curta, justamente tentando capturar esse movimento de recuperação. Ela vai romper aqui provavelmente a média de 21 semanas, e aqui ela pode estar oferecendo uma oportunidade na ponta comprada para testar justamente a movimentação intraday. Mercador pede dólar. Dólar, por enquanto, testando a região de 2,03. 2,03, permanece aqui ainda na congestão lateral. Nesse momento começa a perder a média de 9. A média de 9 está levemente inclinada para baixo. Vamos aproximar aqui que isso fica um pouquinho mais claro. A média já começa a virar para baixo. E eu diria, mercador,
Deixa eu tirar essa linha aqui, vou colocar uma linha de preços para ficar isso um pouquinho mais claro. A perda aqui de 2,03 em fechamento seria, quem sabe, uma sinalização para operar já no módulo venda no dólar. Mas ela ainda está muito lateral. Também temos. E eu diria que eu não faria a venda nesse momento ainda, viu, mercador? Uma venda mais segura no dólar poderia ocorrer aqui na perda dos R$2. Aí sim, ela perderia um fundo bem interessante. Tá certinho, então. Eletropaulo, que o mercador nos pede. Muito parecido o case da Eletropaulo, né, mercador, com o case que você vem me pedindo da OGX. Ativo ainda bastante prejudicado. Olha só a abertura dele no pregão de hoje. Negativo. Deixa eu só conferir um negócio, só um instante. Abrir a ferramenta aqui novamente. Tinha travado aqui para mim. Então, o Eletropaulo abre extremamente negativo, mesmo buscando uma recuperação intraday. Permanecemos aqui com sinais muito ruins para ela. Média de 9 extremamente afastada, todos os sinais da tendência de baixa. O candle da semana passada indicava aqui a continuidade do movimento ascendente, que está se confirmando essa semana. Ela agora tenta a recuperação, provavelmente repicando até o fundo perdido aqui em 18,40, mas certamente refletindo aqui um novo momento da Eletropaulo. O mercador até comenta que ela não vai distribuir dividendos. Então, o grande atrativo desse papel era a sua distribuição de dividendos. Se sai uma notícia dessa hora, antes se especulava que o dividendo ia diminuir. Então, se não distribui dividendos, ela apenas reflete justamente essa nova realidade. GET 4 para o Jeová. GET 4 está em vias de acionar mais uma compra, né, Jeová? Faz um recuo até a média de 9 na semana passada, abre subindo, está marcada a máxima da semana aqui em 28,76. Esse rompimento aciona uma nova compra em GET. O stop tem que ficar abaixo de 27,34. Ativo em tendência de alta, indiscutível. Médias todas voltadas para cima, alinhadas, high-low. Então esse é o padrão gráfico interessante para se operar na ponta comprada. Dá uma limpada aqui que fica mais claro para você entender. Então marca aqui a máxima e a mínima desse candle da semana passada, rompendo 28,76 compra, stop abaixo de 27,29, alvo 8% acima do rompimento de 28,76. Nosso Ibov confirmando força, abre a semana a 1,51 de alta, agora já rompemos a primeira hora de pregão, aparentemente confirmando aqui o nosso pivô de alta no diário. E agora, pessoal, nós temos que projetar o pivô, né? Esse pivô poderá levar nossos preços até a faixa dos 60 mil pontos, ou até mesmo 63 mil pontos,
que seria justamente aquele movimento da virada de tendência, quando perdemos a média de 55 dias, que eu já citei no comentário diário. Ok, pessoal? Acho que é isso. Vencemos aí as questões de vocês. Gostaria, como mais uma vez, agradecer a presença e as perguntas que vocês sempre nos colocam aqui, que é o motivo de estarmos aqui diariamente trocando essa ideia. Lembrá-los que quarta-feira teremos a palestra sobre fundos imobiliários e outros ativos do setor imobiliário, 19h30, vai ser logo depois do mercado aberto. Por favor, participem. E se é uma solicitação de vocês, muita gente nos pediu para palestrarmos sobre fundos imobiliários, que nesse momento é a grande sensação de investimentos no nosso mercado. A gente vai dar uma clareada para vocês como é que funciona esse mercado e que oportunidades ainda temos para oferecer a vocês. Ok, pessoal? Jeová agradece, não tem porquê, eu que agradeço a presença diária, Jeová, demais participantes. Vocês sabem que nos encontram aí nos pontos de contato Focalize, estamos aguardando vocês. E para quem for aqui da região, Vale dos Sinos, temos hoje o maior evento do setor financeiro aí que a região já visualizou, que é o Acorda Brasil, no Hotel Swan Tower. Quem for daqui é nosso convidado, basta passar um e-mail, nos ligar para confirmar a inscrição. Ok, pessoal? Bom dia e até amanhã.